Então, antes de começarmos já a falar e começarmos aqui a dispersar, eu vou-vos pedir que no vosso caderninho, numa folha, onde vocês quiserem, anotem com uma só palavra o que é que vocês estão a sentir no corpo, na vossa energia e na vossa mente. Neste momento, Neste momento, se estão a sentir cansaço, falta de energia, dispersas, ansiosas, confusas, o que quer que seja. Basta uma palavra para o corpo, uma para o corpo, outra para a energia, como é que vocês sentem a vossa energia e como é que está a vossa mente. Sem pensar muito. já está. Sim, amor? Então, e agora vou-vos pedir para nomearem três emoções, que vão escrever também, só nomear, identificar três emoções que estiveram presentes durante estas 2 semanas, desde a nossa última sessão. Já está? Sim. Pronto, então agora podem pausar, não vamos tocar nisso para já. E antes de passarmos para a parte mais prática da sessão de hoje, queria saber como é que correram os TPCs. Olha, correram bem. Ou seja, a nível da escrita de journaling, houve dois dias que eu não fiz, mas de resto fiz sempre e ajudou-me pelo menos a sentir, a integrar essa parte, ou seja, a assumir a responsabilidade quando fazemos aquela parte do exercício. Ou seja, eu estava a fazer o diário dupla voz diariamente e a personagem interna ao mesmo tempo. Ou seja, depois de escrever, hum, eu assumia ou tentava perceber qual é que era o local onde eu estava naquele momento, se estava na vítima, se estava a controlar, pronto. Hum, Então eu fazia isso em simultâneo todos os dias porque sinto que conseguia levar uma ligação mais facilmente e era mais fácil para mim interpretar. E isto faz olhar, lá está, para essa parte mais sombria às vezes, não é? Que são os pensamentos
mais negativos e olhar para aquilo assumindo essa responsabilidade. Se calhar nós às vezes tentamos, muitas das vezes no nosso dia a dia, falo por mim, tentamos não ver aquilo ou tentamos esconder aquilo, e quando temos que fazer este exercício em que vamos para a escrita do nosso lado mais egoico e depois do nosso lado do eu superior, que é quando nós conseguimos olhar para a experiência através de um outro olhar. Isto automaticamente, quando tu já tens tudo liberto da parte do ego, consegues também olhar para qual é que é a personagem que tu estás aqui a assumir neste momento, com esta situação que estás a escrever. Eu não li em momento nenhum, um, mas isto foi bom para libertar e também para assumir responsabilidade sobre aquilo que está dentro de mim. Um, que às vezes não é sempre bonito, né? Nós também temos, eu falo por mim, também tenho esse lado mais sombrio. E aqui fez-me encarar de frente com ele, um, e acho que é isso. Acho que quando nós escondemos, ele torna-se maior, mas quando nós lhe damos esse palco, essa voz, que conseguimos olhar para a experiência com outra visão, não é? Com outro olhar. Depois, o exercício, também que fiz, não Deixa-me muitas vezes, só, mas fiz. só fazer-te aqui uma perguntinha. Tu Diz. conseguiste perceber as diferenças de quando é o teu ego a escrever e quando é o teu eu superior? Tu conseguiste ver alguma Sim, diferença nesse momento? sim, sim. No momento quando eu ia. Aliás, até muitas das vezes quando eu estava no lugar do ego, a caneta fluía, não é? Mas quando eu ia para o lado do eu superior, havia muita coisa que saía, sem a propriamente estar a controlar. Ou seja, era algo que fluía de uma forma mais livre. Nota-se a diferença a nível da escrita, a nível de Boa, fluidez, boa. nota-se bastante. Mas lá está, isto só é possível quando, por exemplo, eu para mim tinha que fazer sempre o quê? A parte do ego, a personagem interna, e só depois é que conseguir ir para a outra parte de uma forma mais fluida, não é? Porque aí é como se, ok, já olhei para isto tudo, precisava de olhar, agora vou olhar para a experiência de uma outra forma, com uma visão mais expandida. E aí começa a fluir a caneta, ou seja, sentes simplesmente e vais escrevendo. Até a forma da escrita é diferente. Um, eu notei muito, não conseguia estar a escrever bonitinho, era uma escrita mais rápida, não sei explicar, a caneta Mais a mais de lado. médico. Sim. Um, E este exercício foi muito bom por isso, porque acho que às vezes a nossa mente tem tanta informação, que naquele momento, quando se começa a esvaziar, eu senti redução na ansiedade, na forma como me sentia. Eu não fiz sempre de manhã, houve momentos em que eu senti mesmo que tinha que fazer ao fim do dia, porque era quando eu conseguia libertar uma maior carga, era quando normalmente saía muito mais informação. Um, para mim foi mais fácil muitas das vezes. Não é questão de ser mais fácil. À noite eu estava num mood de energia mais baixo e permitia-me estar mais conectada. Então a escrita era muita, ou seja, a parte egóica que eu precisava de libertar acabava por ser muito mais tensa. Depois acabei por fazer também 2 ou 3 vezes aquele exercício de sentir o corpo, e isso é incrível, porque mesmo naqueles momentos em que eu não consegui, tu disseste da questão do óleo, de olear, não é? Eu esse fiz 1 ou 2 vezes, mas eu tentei também tentar entrar em contacto com o corpo e com os desconfortos do próprio corpo. E eu percebo, por exemplo, a semana passada precisei de fazer um banho com sal, com alecrim, estar ali, e eu comecei a perceber a agitação do meu próprio corpo, em estar ali naquele momento a relaxar por,
por medos, por desafios. Então, perceber como é que o meu corpo reage, eu acho que também faz um bocado parte desse exercício, porque lá está, é um bocadinho diferente. Esse exercício é mais para respeitar, e eu acabei por o fazer quando estou a fazer esse banho, que foi um pouco mais demorado, mas também me ajuda a compreender como é que o meu corpo se sente, até mesmo no próprio toque. Porque no próprio toque, quando tu estás nesse processo de untar, há desconforto às vezes, quando nós não estamos tão habituados. Eu falo por mim, houve uma desconexão tão grande durante tanto tempo do corpo, que quando tenho que regressar a ele, há desconforto muitas das vezes, é estranho, é como se eu não o sentisse de igual forma. Então tudo isso faz parte da própria experiência, não é? E acho que esses foi os que vivi assim mais intensamente. Depois, obviamente, muito questionamento durante o dia, muitos insights a surgir. Um, eu acho que o conteúdo nem daria para ser semanal, porque é muita informação e ela precisa de ser processada. Um, e lá está, e leitura que acaba por conciliar um pouco o que nós aprendemos na aula anterior, que acaba por trazer outro tipo de informação e expandir um bocadinho a visão aqui das coisas. Mas foi incrível o exercício. E eu acho que vou continuar este. Sim, sim, é um convite, é vocês continuarem o que fizer sentido para vocês, ou experimentarem outras coisas dos exercícios, mas o que fizer sentido para vocês, darem continuidade. Em Uhum, especial se notarem resistência, se notarem, como tu notaste, né? Nessa, perdão, essa conexão com o corpo, né? Que tu disseste uhum, que sentiste esse desconforto, é muito comum, porque nós desabituamos-nos do corpo. Nós isso. estamos desconectados do corpo e nós precisamos de nos reconectar com o corpo, porque isso é que é ser humano, aqui esta experiência espiritual que nós temos é neste corpo. E nós precisamos do nosso corpo como veículo, como instrumento para fazer este desenvolvimento. Então, é muito importante, hum, voltar a sentir o corpo. Aliás, os exercícios que vamos fazer aqui hoje têm muito a ver com o corpo, para que o corpo Uhum, seja esse veículo que nos permite sentir as energias, sentir esse ki ou ka, ou que quiserem chamar, independentemente da cultura. Só se o corpo estando energeticamente equilibrado é que é possível, senão é uma ilusão, não é? É aquela questão que nós falamos, é uma ilusão, é o ego a querer transcender-se a ele próprio e é uma ilusão. Ahm, E outra coisa também muito interessante que tu falaste, ahm, que foi sentires mais à noite. Perdão, sentires mais à noite são momentos diferentes, ou seja, tu de manhã não estás conectado ao mundo ainda. Então, quando fazes este tipo de exercício de manhã, eh, tu ainda estás no estado alfa, self. não é? Ou isso, é alfa. Yeah. Então, tu aqui ainda consegues aceder sem intrusos, de outra maneira ao teu eu superior, Uhum, aos teus guias. Quando estás, e por isso é que tu dizes, escrevia muito, pois, porque tu já estavas com muita informação daquele dia, então tu precisavas de libertar muito mais, muito mais, muito mais, para depois conseguires ir. É outra que estamos a fazer. No fundo, tu tens o mesmo resultado, tu consegues comunicar com o teu superior na mesma, mas fazendo funções diferentes, entendes? ok. Porque na segunda tu estás a fazer mais um trabalho, à noite estás a fazer mais um trabalho de descarga mesmo, de quero descarregar tudo o que aconteceu hoje para conseguir aceder, e de manhã não. De manhã tu estás mais menos acordada no mundo do sonho. Estás Ok. menos acordada Sentido. no mundo do sonho, estás a entender? Então são momentos diferentes. Se quiseres, agora daqui para a frente, ir experimentando de manhã, pode ser uma coisa enquanto tomas o teu pequeno Eu fiz almoço, ainda há alguns dias. para veres a diferença e veres mesmo a diferença na comunicação. Até pode ser que contigo funcione sempre muito melhor à noite, está tudo ok, não há problema nenhum.
Ok. E mudou alguma coisa para ti? Estes exercícios mudaram alguma perspectiva que tu tinhas? Porque é muito interessante tu dizeres isso, né? De olhares para as coisas, para as aprendizagens de outra maneira, não é? Porque tivemos a sessão onde aprendemos imensa coisa sobre o ego, sobre o eu, não é? Tu sentes que isso de alguma forma te ajuda agora a compreender as coisas de outra forma? Achas que trazes algum insight na maneira como tu observas aquilo que lês, aquilo que vês, o que ouves? Sim, aliás, têm surgido vários insights relativamente aqui à parte do ego, não é? Mas por isso é que eu disse que sinto que tenho que continuar este exercício, porque eu sinto, para mim, que através da escrita é uma forma de eu me conectar comigo e com as minhas emoções. Claro que parte, e eu percebi também algo muito importante ao longo deste caminho, que é, ou seja, eu fiz esses exercícios corporais, mas também cheguei a fazer desporto 1 ou 2 dias e eu sinto mesmo que as emoções elas precisam ser expressas no âmbito mental e expressas no âmbito físico, que é o suor, a libertação da energia densa que há dentro de nós, não é? Uhum, Então, um, isto é algo que eu percebi com mais lucidez, mais consciência, que nós não podemos trabalhar só a mente, não é? Porque imagina, eu esvazio a mente através da escrita ou através da comunicação, não é? Posso esvaziar a mente de várias formas, mas o meu corpo físico ele retém na mesma, por isso é que eles dizem o corpo não esquece, porque é exatamente isso, o corpo tem uhum, tudo retido. Quando nós começamos a fazer exercícios de conexão com o próprio corpo, há momentos e houve momentos durante estas 2 semanas que eu senti muita irritabilidade. E essa irritabilidade eu percebi, pois tu estás a libertar aqui, mas não estás a libertar no físico. O teu corpo precisa de libertar energia, precisa de expulsar essa energia. Por isso é que o exercício físico é benéfico, não é? Conciliando com tudo o resto. Eu não posso só fazer exercício físico e não trabalhar a parte mental, como eu não posso trabalhar só a parte mental e não trabalhar o corpo. Então isso foi algo que eu percebi que é importante é isso mesmo. para eu acho que é para controlar a energia, é Uhum, para trazer harmonia. E quando eu faço estes dois movimentos, quando, por exemplo, quando eu sinto o meu corpo irritado, com energias densas e preciso de as expulsar, quando eu sinto a minha mente com energia densa e preciso de expulsar através deste exercício, eu sinto-me conectada de uma forma completamente diferente a seguir, porque a minha energia uhum, muda, tudo em mim muda, não é? Eu libertei aquilo que eu precisava de libertar, olhar para aquilo que eu precisava de libertar, porque quando eu estou a fazer desporto e sinto aquela irritabilidade, eu estou a sentir o desconforto no corpo, e ao mesmo tempo que estou a fazer o exercício físico, eu estou a sentir a libertação através do suor de toda essa energia densa, e quando estou na escrita é exatamente a mesma coisa. Eu, naquele momento, eu estou a olhar para a minha parte mais sombria e depois uhum, vem a parte mais. Ou seja, é como se eu estivesse a soar através da escrita e depois vem a parte mais leve, que é a parte de expandires a visão. Por isso é que eles falam em unir espírito, corpo e mente, não é? Acho que é isso. uhum, Exatamente por esta situação, é, e foi isso que tu fizeste no exercício. Na realidade, o que tu quiseste que nós fizéssemos, e eu só agora é que estou a tomar consciência que estou a falar, é a união de tudo isto. Porque isto, no meu ponto de vista, é que te ajuda a ter uma capacidade de transcender. E quando nós temos que trabalhar no corpo físico, tal como o mental e o espiritual, há sempre o desconforto. É sempre uhum. desconfortável. É como se eu tiver que tomar um banho de água gelada. É desconfortável. O meu corpo não está habituado àquilo. Então, estes exercícios ajudam nesse sentido, hum, Boa. a transcender esse ego e a Sim, conectar. um ego também está no corpo, não é? Também se aloja no corpo. Não é? A nossa preguiça, na nossa procrastinação,
É isso. no nosso zapping no sofá, na nossa alimentação, em vez de nos alimentarmos corretamente e termos uma higiene do sono correta, alimentarmos só de porcarias e vamos tarde para a cama, manifesta-se no corpo, não é? E o corpo depois está ali a levar com isto. Celinha, e tu, meu amor? Nós estamos assim com mais que não é, porque só estamos aqui as três, então a gente pode aprofundar aqui um bocadinho, senão não dá. Então, eu não fiz todos os dias. Uhum, No início, nós foi domingo, os primeiros dias fiz seguidos. E senti que o primeiro dia fiz de manhã, depois comecei a fazer. Não, o primeiro dia fiz à noite, depois comecei a fazer de manhã. Ahm, as primeiras vezes eu senti que estava a descarregar tudo o que eu tinha na mente. Porque eu sempre tive uma mente super, eu chamo supersónica porque está sempre a pensar em mil e uma coisas ao mesmo tempo. E então eu senti que nesse aspecto trouxe mais leveza, porque eu passava para o papel e aquilo deixava de ocupar espaço na minha mente, uhum, abria novo espaço. E quando passava para a segunda, para a comunicação com a superior, eu nunca escrevi muito, nunca foi de escrever muito. Era só uma frase, houve uma vez que foi a palavra altar e eu fui para lá e recebi o que tinha que receber. Ao mesmo tempo que fazia este, fazia sempre o da personagem e defini três emoções que eu estava a sentir, nesse momento. Da personagem, ajudou-me a questionar e além, eu fazia-o quando estava a escrever, mas dava por mim muitas vezes durante o dia, mesmo no trabalho, acontecia alguma coisa e a questionar-me de porquê isto? Será que uhum, estou a pensar bem ou será que eu estou a deixar só o meu ego ficar afetado com esta situação? Ou, pronto, dei por mim a questionar muito. E das emoções, para mim foi um desafio, porque houve muitas vezes que eu não conseguia dizer o que estava a sentir. Eu sabia que estava a sentir coisas, mas não lhes conseguia dar um nome. O do corpo, nem, não fiz sempre não fiz sempre de corpo, dava, por uhum. exemplo, das mãos, pôr creme nas mãos. De vez em quando eu meto creme nas mãos, fazia isso com mais presença e, tal como a Catarina falou, também sentia desconforto. Dava por mim a perguntar: mas porquê é que estou aqui tanto tempo a meter creme nas mãos? E basta fazer assim, já está, mas não. Hum, sim. E Esse essa resistência. autoexame, e é um autoexame do qual nós fugimos muitas vezes, sabem? Vou pegar aqui num exemplo, nós mulheres deveríamos fazer regularmente o check-up da mama. Esse check-up tem que ser com calma, com presença, não é? O autoexame da mama, não é? Nós deveríamos fazê-lo com presença, com calma, perceber se há diferenças, se não há na mama, debaixo nos gânglios. E este exercício deveria ser feito por todo o corpo, regularmente. Como é que está a minha pele? Como é que está o meu corpo? Não é? Nós estamos tanto na mente, como é que estão as minhas emoções, como é que está isto, o que é que eu vou fazer para o jantar logo, o que é que não sei o que, nanã. E o nosso corpo, como é que está a minha pele? Está mais seca? Está mais áspera? Não está? Sinto alguma dor? Sinto algo diferente quando passo em algum lado? Tenho a mesma sensibilidade em todo o meu corpo? Isto é Tantra. O toque, descobrirmos o que é que eu sinto quando passo os dedos aqui, aqui, como é que eu sinto? Isto é Tantra. Literalmente, isto é Tantra. O que é que eu sinto quando eu passo aqui, quando eu sinto? E se calhar vamos descobrir pontos no nosso corpo que, ai, que engraçado, eu sinto isto aqui, eu sinto comichão, cócegas, desconforto, seja o que for.
esta conexão com o corpo que nós desaprendemos e fazemos tudo à pressa. Nós tomamos banho à pressa para despachar, pomos o creme à pressa, pomos não sei o que à pressa, vestimos-nos à pressa e o nosso corpo nunca tem a nossa atenção. Esse autoexame do nosso corpo, que é muito preciso e quando temos este desconforto é perfeitamente normal, porque nós não estamos habituados a isto. E também revela muito do que é o nosso autocuidado. O desconforto por me cuidar a mim, mas porque é que eu estou a perder tempo comigo? Se não fosse noutra pessoa, se eu estivesse a fazer esta Pois, a massagem, passar o creme na outra pessoa é mais natural. é mais natural eu chegar lá, se calhar, né? Quando vamos à manicure e ela nos faz aquela massagem, a gente não pergunta, ai, porquê é que estás a fazer porquê é que estás a perder tanto tempo? Nós até gostamos, ai, faz, ai, que bom, olha que pena, já acabou. Mas quando é nós connosco, ai, porquê é que eu estou a perder tempo comigo? Porquê é que eu estou a demorar tanto tempo a pôr creme nas mãos? Eu posso fazer a despachar. E isto reflete na nossa vida. Porquê é que eu estou preocupada comigo? Não, vou fazer isto depressa que é para mim. Vou fazer isto para o almoço, também é só para mim. Se tivesse aqui mais gente, eu fazia outra coisa especial. Ah, vou fazer a puxar só as orelhas da cama, é só para mim. É só para mim. Quando é para mim, nunca vale a pena. É como Sim, é aquele post que eu coloquei. Não sei se vocês viram o post do destralhar. Há uma das mensagens que é dos objetos que nós nunca usamos porque são bons demais, porque é só para mim, não vale a pena, é só para ocasiões especiais, não é? Nós somos ocasiões. engraçado que ainda ontem estava a pôr a mesa. Pronto, há os pratos do dia a dia, não é? E há aqueles pratos melhores. E eu ia a pegar, pronto, estava a fazer um jantarinho com mais calma, para estarmos com mais presença. E eu ia agarrar nos pratos habituais e depois olhei para cima. Não, hoje temos pratos bons. Mas não é hoje. E isso já é um passo grande, enorme. Mas é sempre, sabes? Pois. E eu percebo assim, eu percebo porque eu também sou assim. Eu também sou assim. Ah, pronto, mas depois estraga-se e parte-se e depois não tenho. Mas é a escassez. Eu depois não tenho. É a vibração em que nós estamos, é horrível. Esta vibração. Né? Ai, não vou. Ai, eu ia levar este casaco, mas não, é só para ir ali, vou só vestir qualquer coisa. E depois os casacos ficam novos, quase não os usamos, e depois deixam-se de usar, depois já não nos servem, e depois já nem gostamos, entretanto mudamos de ideias. Então, é esta consciência para nos tratarmos melhor, e esta conexão com o corpo, e esta oleação é muito ayurvédica, de estarmos aqui a, a nutrir-nos. Não é só com o óleo, mas é com a nossa presença e com o nosso autocuidado. Sim. Mas pronto, de todos os exercícios que fiz, o que me ajudou mais acho que foi mesmo a escrita. Eu já tinha feito a escrita há alguns anos, deixei de fazer e percebi que, lá está, além de eu não andar sempre a matutar, porque eu já começava a sentir aquele cansaço mental de minha cabeça não para, eu estou quieta, mas a cabeça não para. E Hum. então ajudou-me a esvaziar, e lá está, como criou novo espaço, consegui comunicar com o meu superior, com os meus guias, de uma forma mais fácil. Não foi no momento que eu queria, muitas vezes. Muitas vezes não é assim. Às vezes a gente quer, então é agora. Não, isto não é, Não, não é? sim. E lá está, era mesmo isso. Eu acabava de escrever e eu coloco sempre a pergunta por cima de o que é que fica, o que é que eu tenho que ouvir. Eu perguntava sempre isto. E muitas vezes só saía uma palavra ou só saía uma frase. Eu ficava, mas porquê? É que não posso saber? Pronto, até que também me ajudou a perceber que não é no meu momento, Sim, sim. É? ou no momento Karina, que eu adapted quero. kids. É Sim, mais isso. sim. E
E é muito interessante porque isso também é uma aprendizagem, né? Nós vamos evoluindo isso e vamos aprendendo como comunicar mais nos momentos que nós pretendemos, vamos aprendendo isso também, mas também muito em conexão com o nosso corpo. Por isso é que se nós não estivermos mesmo, e às vezes nós estamos a fazer esse exercício, estamos a fazê-lo com presença, achamos, mas inconscientemente há ali coisas que não que estão a aprender, estão a filtrar, sabes? Não estão a Certo. deixar passar. Então, isso acontece comigo muitas vezes também, em que eu, né, estou ali, esvazio, esvazio, e depois, ok, e agora? Não, e agora nada. Muitas vezes nós ainda não esvaziamos tudo, sabes? Muitas vezes não esvaziamos tudo. Muitas vezes a mensagem chega e nós, não, não é isto, tem nada a ver, porque não compreendemos e estamos a tentar compreender. Pois, Por isso é que eu vos peço, por favor, não leiam, deixem só, não leiam, não queiram saber o que é que está a sair, não importa. Porque nós, assim que começamos a escrever, começamos logo a tentar dar um sentido. Não é? Porque é normal, estamos a escrever aquilo, achamos que tem que fazer sentido. Epá, não, escrevam só. Se aquilo não fizer sentido, não importa. Não interessa. Guarda. Tá, a mensagem está lá. lá está, eu li uma vez e comecei-me a questionar, mas porquê isto? Será que é mesmo a mim? Será que é mesmo, será que é o ego ou o meu eu superior? E eu Porquê que é esta respondi-te. mensagem? Quem está a fazer a pergunta definitivamente é o ego. Mas sabes que acontecia-me, por exemplo, lá está, quando eu estava a escrever o ego, eu passava por várias. Eu escrevia o que me vinha à mente e havia vezes que não escrevia somente um tema. Uhum. Ia descarregando e ia passando. E às vezes sentia, por exemplo, estava a escrever de um certo tópico e quando eu chegava ao final, ficava com a sensação que o que eu estava a escrever que não era o erro que me estava a dizer. Ou seja, antes de passar para o tópico a seguir que eu queria falar, parecia que estava ali a receber qualquer coisa que não era o Pode erro ser, que estava. pode ser. E também acontece muitas vezes. Ok. Porque lá está, às vezes eu sentia que isto estava a acontecer e depois quando ia Quando pá, sentires isso, quando sentires isso, deixa fluir, deixa ir. Ok. E isso acontecia-me também quando eu estava nos inícios a fazer, e ainda hoje me acontece, que é, eu estou ali a descarregar, descarregar, e de repente vem o download, sabes? Porque entretanto a comunicação já começou, por algum motivo. Não sei como nem porquê. E eu começava a receber a mensagem. Já não era eu a falar comigo. Quer dizer, somos Uhum. sempre nós, não é? sim, Ok. sim. Mas eu percebo que já não era o ego que estava a responder àquilo. E então Sim. começo, ok, até fazia no caderno, aliás, eu tenho aqui o meu diário disso, e eu até fazia setinhas nesses momentos, ok, que era para depois, quando eu fosse a ler, ver hum, se tinha sido realmente, e sim. Até te queria vos mostrar aqui, é giro, quando é no meio do processo, e ver se encontro aqui algo mesmo para vos mostrar. A mim também me aconteceu isso. Quando estava no ego, muitas das vezes senti Não sei se vocês conseguem ver aqui umas setinhas. Ai, sim. Pronto, aonde? então é isso. Hum, esqueci-me o que ia dizer. Mas mal, quando te lembrares. Entretanto, vou-vos partilhar aqui uma coisa, em relação ao ego, porque me aconteceu esta consciência ao longo do dia estarmos a pensar, serei eu, né, que tu estavas a partilhar, serei eu? Mas porquê é que isto está a ser importante para mim? Ou porquê é que isto está a acontecer? E fazer essa autoanálise também era um exercício ao longo do dia, irmos, e ainda bem que tu foste conseguindo fazer também. Ainda na sexta-feira, quando eu estava a regressar de viagem, tive a última call, a última chamada da terapia de microdosagem que eu estava a fazer lá no grupo. E estávamos a partilhar as coisas, estávamos a falar, eu estava a conduzir, já estava no carro, a chegar a casa de Lisboa, mas estava em chamada.
E a dada altura, um dos rapazes que também estava no grupo, nós estávamos a conversar e ele, entretanto, intervém a dizer algo. O conteúdo não importa muito, mas o que importa é que é a sensação e a emoção. A dizer algo que contradizia aquilo que nós estávamos a dizer, ahm, de um ponto de vista, da maneira como eu interpretei, era quase um ataque, ou, e além de ser um ataque, era como se, ok, eu senti, ok, mas isso é a tua perspectiva. Estás a projetar o que se passou contigo para os outros. Isso não quer dizer que seja a nossa realidade onde nós estamos, ou que seja aquilo que estamos a falar. Tinha a ver com ah, mudanças de carreira, de querer sair do mundo corporativo, de querer sair daquilo que estamos, que já é, estarmos cansadas e não sei o quê, né? E lá, mas isso às vezes também é uma fuga. É escapismo, é não sei o quê. Eu, ok, eu compreendo isso, sem qualquer julgamento, eu compreendo isso quando uma pessoa quer fugir, e o meu pensamento estava nisto, né? Ok, está bem. Quando tu queres fugir daquilo que tu estás a viver e queres sair de lá porque já não estás a conseguir lidar contigo próprio naquela situação, não é? Pode ser escapismo. Não é? Às vezes nós fugimos de um trabalho, fugimos de uma relação, fugimos de uma situação, de um espaço, porque não estamos a conseguir lidar com aquilo. E não de um lugar de soberania em que eu não quero isto para mim, assumo essa responsabilidade e por isso eu vou sair daqui. Há estas duas questões, não há sempre escapismo. Pronto, e eu respondi, e até respondi assim com um bocadinho mais de assertividade, e imediatamente ele ficou muito transtornado e retaliou. E eu, nesse instante, tive esse raciocínio. Ok, se eu retaliar agora, não sou eu que estou a retaliar, é o ego. É Uhum. a parte de mim que quer ter razão, a parte de mim que quer ganhar esta discussão. Discussão que não era uma discussão, atenção, estávamos super. É o meu ego que quer impor a minha verdade para contigo. Não importa quem é que tem razão, essa é a tua verdade, a minha verdade é esta. E eu imediatamente calei, não respondi, não disse absolutamente mais nada, porque fiz essa autoanálise de se eu agora responder, não sou eu, não é o meu coração a responder, é o meu ego que quer ter razão. Uhum. E era, porque, ok, eu não ia dizer nada, nem fazer nada que o fizesse mudar de opinião. Eu não tenho que o fazer mudar de opinião. Ele está no seu processo. Eu nem sequer sei quem é que tem razão. Quer, não é? Sou eu, serei ele. Então, para quê? Não é? E esta autoanálise nos nossas discussões, no nosso dia a dia, de quem é que vai responder agora? Eu já dei a minha opinião. Está dada. Estás a retaliar. Se eu agora, quem é que está a responder? Né? E saber destrinçar quando é que é importante eu responder, porque é uma questão de segurança e de autoestima e de autoamor e de assertividade e de limites, e está tudo certo. Mas não era o caso, não havia ali nenhum limite, não havia ali nada, não havia. Ok, era só o meu ego que queria ter razão e ganhar aquela conversa. Então, hum, fiz essa autoanálise. Foi duro, porque o meu ego queria, não é? O meu ego queria, né? E Catarina, tu sabes como é que eu sou quando quero responder também, né? O meu ego queria muito. Ai, meu Deus, o que... Ai, ai, ai. Mas isto também é um exercício. É um exercício que nos coloca, e depois na sessão da Maria Madalena, vamos ver isso ainda com mais pormenor, né? Nas sete evoluções, nos sete demónios, ahm, que é que nos coloca nesse lugar de não estarmos subjugados aos impulsos do corpo. Ou seja, nós somos este corpo e é importante nós sermos este corpo, mas quem está a impulsionar muitas das coisas são os nossos instintos, é o nosso inconsciente, são os nossos traumas. Catarina está com. São os nossos traumas, são os nossos medos, né? Aquilo que nós vimos do ego, do superego, do inconsciente, né? Do que ficou, do que foi recalcado no nosso interior, muitas vezes é isto que quer saltar para cima do outro. Esta raiva que não é esta que quer saltar. Aquilo que nós não conseguimos ver da nossa sombra que está aqui atrás, que comanda muitas vezes estes nossos impulsos, que nós depois a seguir arrependemos assim, "Fogo, para quê? Para que é que eu fui dizer aquilo? Ou para quê? Não ganhei nada. Ou só magoei outra pessoa, e no fundo o ganho
é zero para ambas as partes. Então, é este exercício que eu vos convidei a fazer, irem fazendo ao longo do dia. Quem é? Quem é que está a responder a esta situação? Quem é que está a querer? Que emoção é que eu estou a sentir com isto? E quem é que quer responder a esta emoção? E deixar observar só, né? No lugar do observador, quem? Quem é? E observar o filme que está a acontecer à nossa frente. Quem é o vilão? Quem é a vítima? Quem é que anda por ali? Mas, mas é incrível o que tu Eu, estás a dizer, porque. Desculpa, Célia, diz. fala, fala. É rápido. Porque maioritariamente das disputas, e agora da partilha que tu fizeste, Vanessa, maioritariamente das disputas que existem a nível mundial são brigas de ego, Um são ego. pontos de vista diferentes e que nós queremos a todo o custo que a outra pessoa tenha o mesmo ponto de vista que nós, É. e isso muitas das vezes gera estas brigas. Então, olhar para isto São desta lutas de forma. poder e o poder é sempre ego, seja o poder financeiro, seja Sim, o sim, poder sim, por sim. terras, seja o poder político, seja o controlo, é o poder e o poder é ego. E estes são há 7 poderes, nós vamos ver isso na Maria Madalena, que eu estou super entusiasmada, parece que vai Ai, ser também. lindo, lindo, lindo. Então, e isto são aquelas coisas que são difíceis, pá, é difícil, é Yeah. difícil. Telinha, ias falar. Eu ia dizer que eu estava mesmo a precisar de ouvir esse teu discurso, porque, porque ontem à noite e hoje de manhã tive aqui não vou chamar de discussão, vou chamar uma conversa mais acesa com o meu namorado. E tu agora estavas a falar e eu estava assim, pois, houve coisas que eu fiz que não serviram para nada. Foi mesmo o meu ego a responder. Sim. Foi aquelas primeiras páginas, não é? Só que em vez de escritas foram verbais. Sim. Verbalidades. Sim, estava mesmo a ter consciência de, ok, não, da próxima vez tenho que controlar mais o meu ego. Sim, sim. Não é Sabes, fácil. não é fácil e não é, atenção, isto não é, eu gosto sempre de fazer este parênteses, isto não é a apologia do dar a outra face, porque às vezes não é para dar a outra, às vezes temos mesmo que nos defender e temos E que posicionar? posicionar e temos, não é? Mas mais uma vez, de onde é que vem este posicionamento? Quem é que se está a posicionar? Qual é o limite? É o limite da dor? É o limite do trauma? É o limite da escassez? É o limite da vida? Ou é o limite do eu inteira? Não, desculpa, aqui não. E então aqui vamos ter problemas. E eu solto Cali. Eu solto A a minha, Cali. a minha análise agora foi, no meu primeiro momento, foi isso, foi eu a colocar o meu limite. Mas chegou ali ao momento que foi como tu disseste, para que é que eu respondi? Sim. Só alimentei algo que foi para alimentar o meu ego. Pronto, podia chegar e calar e Convido-vos a lerem na net, esse deve estar disponível com muita facilidade, a história, se vocês já devem conhecer, a história de Kali Parvati, quando é que ela vira Parvati, com Shiva, Vishnu, quando Shiva se coloca, a Kali vem defender o mundo dos terríveis demónios. Vejam a história, que ela é muito interessante. O mundo ia terminar, então Kali vem destruir os demónios, só que nessa destruição dos demónios ela perde o controle, ela começa a devorar Mata os os deuses demónios também. e não só, e começa a devorar o mundo inteiro até que Shiva se coloca Sendo. aos pés dela e só quando ela pisa Shiva é que ela se apercebe, eu tenho que parar. E que ela vira a outra face, né? A face de Parvati. Então, muitas vezes até nós próprios temos que ser Shiva numa discussão. Às vezes a discussão começa a bem e tem intenção e tinha que acontecer e alguém tinha que devorar os demónios, mas há um momento em que nós temos que parar, senão começamos a devorar tudo. Porque esta raiva, esta está cá dentro, começa a sair tudo, né? Tu chegas lá e depois e começa a sair.
o que era relacionado com aquilo e o que não era que estava lá atrás. E sai tudo, e estamos em modo destruição. Entramos em modo Kali, em modo destruição, que não é Yeah. bom. Já destruímos o demónio, como tu disseste, o que eu tinha a falar já tinha, mas depois eu continuei. Tumba, 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 não é? E isto em psicologia chama-se, que acontece muitas vezes nas discussões, que é a escalada. E a escalada acontece, muitas vezes tu começas a discutir por causa de uma colher. Onde é que está a colher? Está naquela gaveta. Mas não era nessa gaveta, era na outra. Ah pá, desculpa lá, porra, mas é sempre a mesma coisa. Já no outro dia foi com os guardanapos e eu, semana passada foi com não sei o quê e daquela vez não sei o quê. Ah, sim, e nem é só isso. Porque tu também existes e és aquilo e nananã. Isto é a escalada. Yeah. Em psicologia é a escalada. Nas relações, isto dá origem. Por isso é que as pessoas dizem, a gente discute pelas coisas mais estúpidas. Nós não estamos a discutir pelas coisas estúpidas. Nunca é sobre a colher. É acumulação de muitas emoções reprimidas. Normalmente é sempre isso. Porque tu tens um copo, não é? Tu tens aqui este copo. Ele vai chegar a um ponto que enches, tu este ainda toleras, aquele toleras, e nós somos ensinados, digamos assim, a reprimir, nem sequer a lidar com emoções sabíamos. Nem sabemos, muitas Especialmente as das vezes. mulheres. Especialmente as mulheres. Que é engolem as emoções. Vai A chegar um raiva. momento que Uhum. pode ser, sim, porque todos nós, todas, agora tu falaste de Kali, todas nós temos, porque a história de Kali é exatamente essa. Shiva teve que se ajoelhar perante os pés dela para ela acalmar. Porque se ele tivesse, se calhar, na mesma postura que ela ia destruí-lo também, Mas não ela é? ia continuar. Isso mesmo, é É, essa. Então, quem não conhece a história, vá ver. Célia, vai lá. Porque é interessante ver o mito, não é? Todos eles trazem Uhum. questões muito simbólicas. Ahm, pegando neste gancho, vou-vos explicar o que é que nós vamos fazer hoje aqui na prática. Então, o que é que nós vamos fazer na prática? Vamos ter dois momentos, um da ativação do corpo, de equilíbrio e reestruturação do corpo. E o segundo de, ok, então agora vamos à nossa meditação. E vai ser uma meditação muito bonita também. Na parte do corpo, nós vamos começar pelo shaking. Não sei se vocês já ouviram falar no shaking. Lagai, acho eu. O shaking de Osho. E que nós vamos fazer mesmo Ah, shaking. No mínimo, e o shaking geralmente devia ser tipo 15, 20 minutos. Ahm, no Instituto Osho, às vezes passam horas seguidas só a fazer isto. Até já não aguentarem mais. E o que é que acontece é que a seguir vem a crise de choro, vem a crise de já não aguento mais, as emoções começam a libertar-se. Nós vamos fazer uns 5 minutinhos, ok? Mas vocês podem levar isto para a vossa vida e fazerem mais tempo e mais tempo. Porquê é que o shaking é importante? Nós temos o fight, flight, freeze, que é a maneira como o nosso corpo reage ao stress. Isto é neurociência. É psiconeurociência, neurociência. Perante uma situação, ahm, só para ficar, senão, perante uma situação potenciadora de stress, o que é o stress? O stress é uma ameaça, ok? É uma ameaça de vida. Então, ameaçar a minha vida, esse é o stress. Só que depois nós entramos em stress quando há uma ameaça real à nossa vida. Nos dias de hoje, o que é que acontece? Nós estamos em constante stress, daí-se falar em stress crónico, porque o nosso corpo e a nossa mente fazem generalizações, ou seja, já há triggers, que é às vezes quando recebemos aquele e-mail daquela pessoa, nós já estamos em stress. Quando vamos no trânsito e começamos a buzinar e estamos atrasados, nós já estamos a entrar em stress, nós já estamos a ativar o nosso sistema fight, flight, freeze. Isto depois tem consequências gigantescas ao nível da saúde, como é óbvio, porque não era suposto estarmos a viver constantemente sob stress. O fight, flight, freeze é uma tecnologia fisiológica do nosso corpo para a nossa sobrevivência que acontece, se calhar, uma vez por dia na selva, quando passa um leão. E aqui tudo o que nós vemos são leões na nossa vida. Então aí chegamos ao stress crónico. O que é que acontece? Nós temos na selva, na vida animal, nós temos as presas e os predadores. E todos os animais, presas ou predadores, e vocês já devem ter visto isto nos cães, já devem ter visto isto nos gatos, após uma situação mais difícil ou assustadora, ou às vezes até do nada, nós achamos que é do nada, eles fazem isto, né? Eles fazem um shaking. Um veado
por exemplo, depois de ser quase apanhado por um leão, por uma leoa, por um tigre, whatever, se ele consegue escapar, ele sacode-se todo e depois segue a vida dele. Ele não vive em stress, ele liberta o stress. Então, daí este método do shaking, porque o trauma, o stress, fica no nosso corpo. Fica no nosso corpo, ponto. Por isso é que temos tensão nas costas, por isso é que temos nódulos de stress e não sei quê, não é? Então, a tensão está acumulada. Esta tensão é energia estagnada. Energia que não fluiu, que nós tivemos que conter porque não podíamos libertar a nossa raiva, não podíamos gritar, não podíamos mandar aquela pessoa para o raio que parta, não podíamos, então nós freeze da emoção ali, ok? Não conseguimos fazer shake it off. Então, o shaking vem ajudar a fazer isto. Porquê? Porque é que isto é importante quando estamos a falar em eu, em self, no todo, em conexão com o eu superior, com os guias, porque se nós não trabalharmos estas sombras que afetam a nossa miopia, a maneira como nós vemos o mundo, nós vamos continuar a vê-lo deste lugar. Nós vamos dificultar o nosso diário dupla voz, porque temos tanto para descarregar que nós não conseguimos descarregar. Nós vamos entrar em stress e o stress é ruído. E este ruído faz interferência nas nossas comunicações conosco, com os outros, com os nossos guias, porque é ruído. Então, vamos começar pelo shaking. E depois do shaking, vamos fazer uma rotina de equilíbrio energético, que engloba um trabalho de meridianos, e de equilíbrio de hemisférios e energético da aura, que é um método de Donna Karan. Eu depois posso vos mostrar até o livro se depois vocês quiserem ver. Em que é mais ou menos 12, 15 minutos. Se conseguirmos fazer isto diariamente, é espetacular. Se não tivermos tempo de fazer algumas vezes, também está tudo bem. E depois finalizamos com uma chuva de Reiki. Vamos também tentar sentir a bola de energia. Vocês já devem ter feito esse exercício, mas vamos tentar sentir a bola de energia depois de termos equilibrado as nossas energias e depois de seguida vamos fazer uma comunicação com o eu superior, usando o método já Maria Madalena, que é já para começar aqui, que é as pessoas acham que só os monges do Tibete é que meditam, não, nos primeiros, ahm, já na altura de Cristo, nós temos esta meditação do coração. Este método do coração é muito idêntico à coerência cardíaca de Joe Dispenza. Portanto, está tudo, é engraçado, está tudo conectado. Portanto, acaba por ser uma fusão, este método de meditação acaba por ser uma fusão entre o método dos ascetas cristãos com o Joe Dispenza, com Heart Coherence do Joe Dispenza e o método de conexão de Maria Madalena, já para nos preparar depois para a próxima sessão. Então, explicado, 5 minutinhos para vocês organizarem as coisas, vão ter que estar de pé, vão à casa de banho, vão fazer um xixi, 5 minutinhos e voltamos para fazer as práticas, sim? Vale? E agora, nesta energia, vou-vos pedir que escrevam agora, sem olhar para o que escreveram antes, como é que se estão a sentir no corpo, na energia e na mente. Basta uma palavra.
Agora vamos para a nossa prática final, a meditação. Quem puder estar de fones é sempre preferível. Então, como estamos? Fixe? Conta-me, como é que foi? Ui, que é isto? Foi. Eu não fiz nada, juro. Não foste tu, Catarina? Juro! Eu O não quê? fui. Eu estou um Viste? bocado à toa. O que foi? Oh, Foste tu. foguetes! Não viste os foguetes? Vi! Não. Houve, não fui, eu juro que não fui. Foguetes aonde? Estás a gozar, Catarina, foste tu que mandaste foguetes. Não mandei nada. Eu só carreguei. Eu não Eu sei, estou eu no não fiz. mundo ainda. Eu não peguei, eu não mexi em nada. Eu vi foguetes, mas se calhar é alguma coisa, algum comando que para aqui que ele assume. Eu vi qualquer coisa mais clara, mas ainda estou um bocado no outro mundo. Juro que não carreguei em nada. Olha, bom, não sei. Pois agora Alguma também está. coisa há de ser. Agora fui eu. Sim, mas eu também agora Agora só fui estou a eu. ver em ti e eu não carreguei aqui Mete em lá, tu, nada. Célia. Mas eu só vi em ti. Pois eu também só vi em mim. Olha, não sei o que é que aconteceu. Deixa eu ver se há aqui alguma coisa que dê. Eu nem sei como é que isso se faz. Ah, estou a ver a Célia a mandar um foguetinho agora. Sim, Pois, mas não. mas não Os era, foguetes que eram, apareceram, pois não é não, isto? subiram. Foi Fez tipo mesmo. fogo de artifício. Foi. Uma cena branca, tipo mais Não, esver... não, fogo de artifício mesmo a explodir. Ai, não vi isso. Olha, bom, deixa lá. Eu estou no outro mundo. Isso vai aparecer na gravação, de certeza. Olha, não sei. Estou curiosa para saber o que é que aconteceu aqui, mas Uma mensagem. contem-me como é que foi fazer o exercício, a prática, fazerem o shaking? Como é que foi? Como é que foi fazer primeiro a parte mais física? Como é que foi? O que é que vocês sentiram? Eu amei. E eu ali um bocadinho que eu percebi-me qual era a música que vocês estavam a ouvir e eu conhecia a música. Como é que tu te apercebeste? Como é que eu fiz isto? Não sei, ouvi aquela música. Nananana. Não, Era, eu vou-te colocar, eu vou mandar pelo WhatsApp qual é a música. É do DJ Avicii. Eu vou meter aqui, que eu gosto por acaso muito para fazer este tipo de É muito exercícios. fixe. eu acho que é a música que eu estou a pensar. Eu posso não ter muito os Ela dons para chama-se, cantar. é o Great Spirit e nós ouvimos a versão, ahm, nós ouvimos a versão estendida e eu já estou a mandar aqui no chat. Vocês podem fazer depois Sim, era isso que também eu em te ia perguntar. A casa. música. Que a música dá um power. Dá. Muito fixe. Ai, não foi esta música que eu ouvi? Ouviste Não música? importa, ouviste uma e é bom. Por isso não há problema nenhum. Já fica aí a música. E tu, Catarina, como é que sentiste? A parte física, o shaking? Espera aí só um bocadinho. Foi bom. Ou seja, vê-se nitidamente as resistências, isso é incrível, não é? Porque chega a um ponto que o teu próprio corpo começa a sentir, ou é o músculo, desconforto, é a realidade, não é? Começa a sentir o desconforto. Mas hum, quando tem os picos da música, é quando o teu corpo entra em adrenalina. É quando o teu corpo começa a libertar essa tensão, mesmo no cansaço ainda consegue ir buscar mais força. Então aí tu também, o que eu consegui perceber foi a capacidade que o nosso corpo também tem de lá está, quando nós estamos demasiado na mente,
e estamos demasiado focados na dor corporal, muitas vezes isso pode nos limitar e muitas vezes pode nos fazer desistir da experiência naquele momento. Quando a música entra num nível de maior adrenalina, o teu cérebro foca-se ali. E como se foca ali, é como se o teu corpo ganhasse esse boost de energia ao mesmo tempo, mesmo sentindo todo esse desconforto e tudo isso. Mas é muito bom, porque por isso é que eu te ia pedir também para enviares a música, Já porque acho está. que isto é um exercício diário para libertar, Sim, em que tu sentes o movimento o teu próprio corpo a entrar num ritmo, a deixar-se ir. sim. E quanto mais nós não precisarmos de nos movermos conscientemente e entrarmos mesmo no. Porque o corpo já está todo e nós é só dar continuidade e Yeah, libertar. E, por exemplo, eu falo por mim, eu tenho muita tendência a ter mais rigidez na zona do pescoço e aqui. também, yeah, Então, eu esta é também senti isso. é a parte que mais me custa soltar e deixar. Então, com o treino, ir fazendo, é muito bom este, além do bem que nos faz também, a todos os níveis, a todos os níveis, é um exercício. Eu sei que é uma coisa super simples, é uma coisa super eficaz. Mas é isso, Agora, diz, fala, diz. fala tu. Quanto mais tempo fazes de exercício, mais começas a sentir as resistências no teu próprio corpo. Sim, 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 sim. Quanto mais tempo vocês conseguirem fazer, melhor. Boa. Se fizerem pouquinho, excelente, é melhor do que nada. Quanto mais tempo vocês conseguirem fazer, melhor. Entrar mesmo naquela, para libertar mesmo, libertar. Quando nós estamos a fazer exercícios, por exemplo, somáticos, ah, muitas vezes o nosso corpo faz espontaneamente esses tremores. E são tudo bloqueios e resistências e trauma que está a sair pelo corpo. Todos esses tremores, né? Por exemplo, na incorporação, quando eh, o médium está a incorporar mesmo, e ele não está treinado nessa incorporação, ele treme imenso, ele treme imenso, ele treme imenso, porque é uma questão de ajuste vibracional, né? Até que depois, quando a vibração dele já está mais fluida, a incorporação já é quase só um wow, percebes? Então, tudo isto tem a ver também com a parte vibracional do nosso corpo, com trabalhar a nossa energia, trabalhar os nossos corpos. Então, o shaking é sim uma coisa super simples, super eficaz. E é também uma prática taoísta, né? Que isso é que é Osho, né? O Instituto Osho pratica muito este shaking. Até há um shaking que é o shaking da Fênix, na Fênix, que é um bocadinho, vocês procurarem online, talvez consigam encontrar, é ligeiramente diferente, porque obriga a fazer é um shaking que depois faz um movimento como se fosse mesmo fazer uma Fênix. E por isso eu não o trouxe para aqui, que este era mais simples para estarmos a fazer, mas vocês depois podem procurar. Também é um shaking interessante. E, e a rotina energética, o que é que vocês sentiram? Vocês depois podem fazer com mais calma, né? Vocês podem ir fazendo as coisas com mais calma. Mas o que é que vocês sentiram? Começas tu, Célia? Tu tinhas algo para partilhar, por isso é que eu estava a deixar falar. Fala, fala, Célia. Força! Vou interiorizar. Fala. Ok. Um, esse aí o que foi mais energético, que fizemos depois, é um exercício que te ajuda a centrar-te um pouco mais. Eu senti isso. E é interessante que depois de toda a prática, ou seja, do shaking, porque o shaking traz a ativação do próprio corpo, e quando vamos depois para a parte energética, quando tu pediste para fazer a união, para sentirmos a nossa energia, eu em maior parte do exercício eu tentei sempre fechar os olhos, tentei só ver, Uhum. guiar, tu estavas a guiar, tentei abrir só para ver o que é que tu estavas a fazer. Mas nesse momento, quando fecho os olhos e começo a sentir a energia, eu estava mesmo a senti-la. Tanto que houve um momento que eu comecei a querer comprimir e ela estava tão densa que custava a comprimir. Então é interessante que a sensação que se sente quando
E eu acho que isso é muito mais simples, se calhar, quando há uma ativação. Porque a ativação faz mexer todo o teu próprio corpo, mexe em toda a energia do teu próprio corpo e depois ajuda, com mais facilidade, é como a energia se move entre si, não é? É mais fácil a sentir. Quando, se calhar, no nosso dia a dia nós tentamos fazer este exercício sem fazer esse movimento, pode ser mais desafiante porque pode haver bloqueios na própria energia. Digo eu, isto é só a minha Sim, intuição sim, a sim, estás falar. certa, estás certa. Não é que não seja possível, é sempre possível, Sim, porque a sim, energia sim, sim, está sim. lá, mas é verdade, e por isso é que eu trouxe estes exercícios. É verdade que quando nós fazemos mover todo o nosso ki interno, toda a nossa energia, todos os nossos meridianos a trabalhar, é óbvio que a energia vai fluir de outra maneira. É óbvio que sim, né? Ela vai estar mais apta. Outra coisa que vocês podem fazer também, eu dou-vos a dica, é quando quiserem fazer trabalho com as mãos, ou mesmo fazer assim, não sei se vocês têm algum nível de Reiki, mas mesmo que não tenham, é possível na mesma. Vocês precisem mesmo de concentrar alguma energia, seja na vossa mente, porque vão ter algo importante que precisam de pensar, ou no vosso coração, ou seja o que for, ou mesmo para encontrar uma solução para alguma questão, um momento mais difícil, ou simplesmente querem enraizar um bocadinho. Vocês podem usar essa energia das vossas mãos e levá-la ao local metafórico ou simbólico, ou simplesmente mantê-la nas vossas mãos. E uma das formas é. Estão-me a ouvir em eco? Não, já não está. E uma das formas, por exemplo, para vocês já ativarem rapidamente, é pressionarem aqui, fazerem Hum. este movimento circular aqui na palma das mãos durante 2 minutos. Fazerem isto, porque estão a ativar os chakras das mãos. As mãos têm chakras, então vocês estão a ativar. E podem fazer isso também na ponta dos vossos dedos, assim, aqui carregando, pressionando mesmo o osso. Vocês têm que sentir uma ligeira dor. Quando querem nos pontos dos dedos, também, isto é uma técnica taoísta, vocês carregam assim, fazem mesmo uma pressãozinha entre o osso, um bocadinho em todos, e depois aí já tem vão sentir uma energia diferente, estão a ativar, lá está, as coisas ficam muito adormecidas no nosso corpo. E estão a ativar, tanto massajar, 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 se quiserem ainda ir às pontas dos dedos, e depois podem usar essa energia para uma dor de cabeça, seja o que for, ajuda sempre. Ou mesmo antes de dormir, se quiserem só, né, apaziguar, acalmar, antes de uma meditação. Ok, depois de ter essa energia ou sentir essa energia, podemos aplicá-la Nem precisam de a até sentir mesmo. mesmo, podem nem a estar a Ok, sentir, mas podem só, eh, principalmente, a mão direita, a mão esquerda geralmente é a que recebe, a mão direita é a que dá. Então vocês podem simplesmente depois disso colocar esta mão para cima. Aliás, eu estou a fazer, já estou a sentir a energia. a esquerda. A esquerda para cima, esta é a minha Ah, yeah, esquerda, também estou a sentir. Yeah. e depois esta, por exemplo, em vocês mesmas, né? Ou Ok, para esta é alguma sempre a que coisa. dá, é isso? Mas podem, as duas dão, percebes? Não há problema. Mas geralmente a esquerda recebe, a direita é a que dá. Então, por exemplo, na cura Ok, esquerda, prânica, compreendi. nós recebemos com a direita, com a esquerda, e a direita é que está a fazer a limpeza, a cura prânica, por exemplo. Então, mas podem usar as duas mãos, né? No Reiki nós usamos as duas mãos, em posição das mãos é com as duas mãos. Então, é sim, é uma coisa que vocês podem ir começando também para sentirem a vossa energia. Podem ir fazendo, podem ir se auto-examinando mais uma vez em todo o vosso corpo e tentar, não é? Colocar as vossas mãos em zonas e perceber que zonas estão mais frias, que zonas parecem mais quentes, sentem algum formigueiro quando estão com a mão próxima ao vosso corpo. Podem fazê-lo com outras pessoas para irem treinando também. Podem fazê-lo com Boa. os animais costumam gostar. Então, Ok, e esse exercício, quando é feito com outras pessoas ou com os animais, é depois de nós sentirmos a nossa energia, aplicá-la? pode acontecer situações em que vocês não a sintam. Então Ok, sim. não há necessidade de estarem a sentir. Geralmente vão sempre sentir.
Depois de fazer esta ativação, as mãos vão estar mais receptivas às sensações, então torna-se mais fácil vocês sentirem. Mas podem não sentir a energia está a fluir na mesma, ok? Ela está Ok. sempre a fluir. Agora, vocês tornarem-se autoconscientes dela, isso sim, leva treino, né? Leva prática. Celinha, Hum, eu quero tirar o pino, porque eu estou sempre com depois vejo-vos em ponto pequenino. então, primeiro, primeira parte do shaking, eu senti mesmo a tensão do corpo a libertar. E depois, na segunda parte, é um bocado estranho, eu ainda não estou habituada a estas coisas, porque havia certos movimentos e eu só senti em mim, estás atenta a este movimento? E apercebi-me que havia o de pôr no coração é uma coisa que eu fazia inconscientemente. Houve movimentos com as mãos que fizemos que eu também fazia inconscientemente. E o Taras, sim, primeiro estalaram umas costas todas. Pois. Uhum. E depois foi mesmo, sim, foi como se me tivessem a dizer: estás atenta a isto? Como se me quisessem mostrar alguma coisa e quisessem comunicar comigo. E eu não estou habituada a estar a fazer coisas e a receber estas mensagens, vou chamar assim. Disseste estás habituada ou não estás? Não Não estou, estás não habituada? estou, porque isto já, desde que comecei a escrever, isto começou a acontecer, mesmo no trabalho acontece, e eu fico, oi, de onde é que isto veio? E aconteceu-me isso, com certos movimentos das mãos, aconteceu-me isso de, estás atento a este movimento é importante. Isso é normal que vá acontecendo ao longo do processo e que cada pessoa até, inclusivamente, tu vá sentindo de maneira diferente, né? Tu sentes dessa maneira, a Catarina se calhar sente de outra, eu sinto de outra, então é normal que tu vás abrindo o teu campo porque estás a fazer trabalho energético, estás a mexer em coisas que anteriormente não mexias, estás a explorar partes de ti, do teu interior e do teu exterior que anteriormente não exploravas. Então é normal, perfeitamente normal, que comeces a abrir campos que antes estavam mais estreitos, não é que estivessem fechados, mas estavam se calhar um bocadinho mais estreitos. E ao abrires, as mensagens começam a chegar, coisas que não aconteciam antes começam a acontecer agora, começas a estar a perceber de outras coisas. Então é muito normal e benéfico que isso aconteça, que estejas a sentir essas mensagens. Agora, nunca te esqueças de te ancorar, não é, no momento e no teu corpo e nos teus limites, nas tuas fronteiras, não é? Lembrando que tu és a soberana de tudo o que está a acontecer e não há nada que aconteça que não tenha a nossa permissão. Então, é importante nós termos este conceito de permissão. Sim, é uma coisa que eu trouxe do retiro e que fez-me perder certos medos que eu tinha, porque lá está, percebi-me que quem manda sou eu. Quem manda somos nós. Quem manda somos Sim. nós, sim. Ai, que Mas bom! consegui sentir a energia. Eu já estava a Boa. sentir antes de tu começares a dizer, eu estava assim, eu não sei o que é isto, Uhum, uhum. Começamos a sentir as mãos mais ativadas, não é? Começamos a sentir um. mas é muito. Eu sinto isto quando vou tirar uma tiragem de cartas. É isto que eu sinto nas mãos. Uhum. Giro, uau! Isso é muito bom, muito bom. E a meditação? Como é que foi? Conseguiram ver o vosso guia? O vosso eu superior? O vosso. É assim, eu vi duas coisas. Tirando o ambiente à volta, eu vi duas coisas que foi muito estranho. Aquilo pareciam fantasmas. Tipo, eram.
eram transparentes e depois só tinham aquelas linhas à volta. Imagina eu sem estar aqui e só assim com uma linha à Uhum. volta. Eram vultos, Sim, vultos sim. de luz, não é? Exato, mas foi muito estranho, porque primeiro eu só estava a ver a passar e depois quando chegaram à minha frente eu, epá, o que é isto? Sim, mas pronto, olha, vi mar, vi natureza, vi fogueira, vi animais, muitos animais. Houve animais que não consegui identificar. E as cores mais presentes foi o azul, o preto, o vermelho e o branco. Ok. Boa. E tu, Catarina? Como é que foi? Teu Ah, encontro, teu date. o meu encontro com o eu superior. Eu não vi a energia, vi só densa, ou seja, foi como se fosse um vulto, não vi como a Célia, foi mesmo completo. Uma energia branca, luminosa. Essa energia primeiramente estava, porque antes disso eu estava-me a visualizar, ou a minha visualização foi praticamente toda no ar, ou seja, a voar, a percorrer floresta, altitude. Então entrei em contacto muito com essa energia. Depois, quando entrei em contacto com o superior, a energia era uma energia branca e luminosa, muito branca, consegui ver o vulto em si, e esse vulto expandiu-se da Terra para fora do planeta. Foi bué da estranho. E naquele momento eu era como se o eu superior, eu estava em contacto com o superior, ou seja, eu consegui-me ver no lugar dele, não é? O meu eu superior, que estava fora do planeta, não é? E consegui ver-me a mim aqui no presente, cá em baixo, e a energia, não é? Consegui estar no lugar do observador naquele momento. Um, então acho que se calhar o facto de ter ido para fora foi para me mostrar se calhar essa observação, não sei. Um, Isto foi o que eu consegui ver, para além da mensagem que ainda há aquela resistência, aquela dúvida: será que é isto que ele realmente está a dizer? Será que isto não é a minha mente que quer encontrar esta resposta ou que quer esta resposta? Será que é mesmo o superior que me está a dar esta... Então fiz várias vezes a pergunta e das várias vezes que fiz a resposta foi praticamente a mesma sempre. Mas sim, também vi muita luz vermelha, vermelho, branco. O vermelho está muito presente, o roxo, um, e foi assim. Foi esse o contacto que tive com o meu superior. Olha, é muito giro estás a falar isto, eu não sei se era eu não sei, porque ahm, num dos contactos com o meu guia, eu fiz a mesma pergunta: como é que eu sei? Como é que Hum, eu sei? Se és tu, sou eu não sei. E a resposta foi: porque é que isso é importante? Pois. Se calhar isso é uma questão do ego, não é? Será é esta a mensagem, ou será que esta é a mensagem que eu quero ouvir? Não é? Então começa a haver porquê? Porque se calhar estava muito idêntico com aquilo que eu já vinha a sentir, não é? Então, Mas porquê é que é importante, não é? Porquê é que é importante se for outra pessoa, eu já acredito, quando nem sequer é outra pessoa, porque és tu, yeah. sabes? E às vezes é Que é- mesmo isso. Isso que tu estás a dizer é muito verdade, porque às vezes nós tivéssemos que, quando nós fazemos uma questão ou quando procuramos encaminhamento ou resposta no outro, mais facilmente nós acreditamos no que o outro está a dizer do que realmente naquilo que o nosso eu superior nos está a canalizar. Uhum. E isso acontece muitas vezes, que é, ok, eu acredito na tua intuição, diz lá, mas se calhar se for eu a visualizar aquilo, eu vou dizer, não, isto não pode ser, não Exato, é? Então é é isso. essa resistência que aconteceu, e eu estou mesmo a ser sincera, aconteceu,
no momento em que eu fiquei ali, será que é isto que me queres dizer? Será que não sou eu que quero esta resposta? Não é? Então, é curioso, porque tu aí E é entras mais uma vez. curioso, isso só acontece com coisas boas, porque de certeza que se o teu superior te dissesse uma coisa má, tipo, Hum, só estás a fazer porcaria, só tens feito porcaria até agora. Tu é pá, Nós acreditávamos. pois é, tens razão. Isto foi mesmo o meu superior a dar-me na cabeça, porque, não é? Então isto também é um bom trabalho de casa para, para irmos trabalhar no nosso dia a dia, não é? Quando são coisas más, nós, pau. Quando e são também na nossa autoconfiança, não é? isso, Porque é que nós acreditamos tão facilmente no que os outros têm para nos que canalizam sobre nós e porque é que nós temos tanta dificuldade em acreditar naquilo que nós canalizamos dentro de nós. Então, isto também nos faz ir para dentro, porque lá está, por exemplo, tu deste um exemplo muito real daquela mini discussão que houve com aquele rapaz, da uhum, microdosagem, que é muito isto. A minha história é a minha história, a tua história é a tua história. Tu tens as tuas resistências, eu tenho as minhas resistências, tu tens a tua visão de acordo com todas as tuas experiências, eu tenho a minha visão de acordo com todas as minhas experiências, e para mim aquilo é o que faz sentido. E pode não fazer sentido para muitas outras pessoas que estão à volta, não é? E isso, nós muitas das vezes deixamos de fazer aquilo que nós sentimos para fazer aquilo que os outros acham que é o correto, que pode ser o correto para eles ou na visão deles, mas não para nós. Então, isto aqui é uma forma de nos fazer ter autoconfiança, que é confia naquilo que te recebes. Porque se tu confias no outro, porque é que não há de desconfiar em ti e naquilo que sim, vem de dentro de ti? Então acho que sim, esse exercício nos leva muito para dentro, sabes? Para a nossa autorresponsabilidade, para a nossa autoobservação, hum, sim. e é isso. Ai, que A bom. mensagem que eu recebi está Sim, relacionada com o que acabaste de dizer. boa. Em Foi? confiar nos sinais, em confiar na minha intuição, em Vês? confiar. Em Pois, confiar. a minha também está muito ligada com isso. E uma mensagem que foi, aliás, foram dadas duas mensagens, foi segue o teu caminho, continua esse caminho, que é o caminho alinhado com o sentir, não é? Continua o caminho. E depois foi-me dada a outra mensagem que é conecta-te mais contigo, com o teu corpo, com o teu sentir. Então é exatamente isto que ao fim e ao cabo estamos a falar, que é trabalhar esse processo de autoconfiança interna, que é se confiamos na intuição do outro, então temos também que aprender a confiar na nossa. Porque foi como tu disseste, Vanessa, é mais fácil nós fazermos uma massagem ao outro, estarmos ali uma hora, se for preciso, a dar-lhe esse cuidado, esse carinho. Mas se nós tivermos que retribuir isso connosco, não é? Que perca Hum, de tempo, que para quê? não é? Para quê? Então, Eu não preciso, que disparate. é isso. Sim, então, É voltar a atenção para nós. então é mesmo isso, e era o que este. E antes das alegações finais, estou só muito curiosa para saber como é que vocês se sentiam, vocês escreveram isso no papel, como é que vocês se sentiam quando chegaram aqui hoje e como é que vocês se sentiram depois de fazer o exercício? Estou muito curiosa para saber se há alguma mudança, pode não haver e está tudo certo. Mas só muito curiosa para aquelas, principalmente o que sentem no corpo, na energia e na mente. Então eu vinha chateada. Pois, não é? Porque tinhas acabado de ter tido uma Então, picardia. o que eu escrevi foi tensa, densa e confusão. Hum, E depois escrevi libertação, vibração e vazio. boa, boa, boa. Uau, que maravilha. Estás a ver? Só um exercíciozinho, já viste? Uau, que bom, que bom. E tu, Catarina? Olha, eu por acaso hoje, aliás, hoje sentia-me extremamente calma, sentia-me mais relaxada, por isso então eu escrevi calma
mais tranquila, também mais lenta. Estava-me a sentir assim, no mood, bem Já, relaxado. domingo. E depois, quando acabei o exercício, senti-me mais leve, mais relaxada, maior libertação do próprio corpo. Também senti algum cansaço depois, posteriormente a isso, Uhum, e eu aqui percebo o porquê, não é? Porque o corpo precisa deste movimento e é como se houvesse também alguma resistência, mas senti-me em paz, senti-me tranquila, muito mais do que estava anteriormente. Porque tu também disseste para nós escrevermos, para identificarmos três emoções uhum, uhum, que nós tivemos ao longo destas 2 semanas. E estas 2 semanas, para mim, foram semanas de alguma desmotivação, mais ansiosa, alguma frustração, algum combate entre os meus pensamentos, entre o que o meu corpo estava a precisar, que é de abrandamento e de estar mais para um mundo interno, trabalho mais interno, que não está tão voltado para o externo, e há haver um choque constante nisto, então acho que essa resistência me gerava mais cansaço, não é? Então uhum. isto foi nas últimas semanas o que aconteceu. Estes dias, o facto de estar mais em contacto com a natureza, de sair e tudo isso, o corpo tem sentido-se cansado igual, porque ainda estou muito no mood de recolhimento, mas sinto-me mais leve. Porquê? Porque há todo o trabalho de canalização daquilo, lá está, quando eu começo a mexer o meu corpo e quando eu começo a libertar o que está na minha mente, eu começo a ver as coisas de uma forma diferente. Então, acho que tudo isso ajudou, ou foi importante e necessário para, pronto, para chegarmos aqui à sessão 2. Tinha mesmo que ser feito este trabalho mais profundo, digamos assim. Eu, para mim, esse conflito que tu estavas a falar do trabalho interno com o trabalho externo, para mim deixou de ser conflito quando eu, na minha agenda, coloquei o momento em que é interno. Ou seja, eu na minha agenda só colocava as coisas que é para o mundo e não Yeah. colocava o que era para mim. Então, eu agora na agenda tenho colocado precisamente, sei lá, ao final do dia, se tenciono ler, coloco leitura. Se é para tomar banho, mesmo tomar banho, eu tenho lá tomar banho. E está aquele bloco de tempo uh, Reservado reservado, exato, para precisamente para ti. isso. Uhum. E Sim, isso mas pode sabes, ajudar muito nos inícios para irmos organizando o nosso tempo e a nossa vida até que depois entra no automático. Sim. yeah, era isso que eu ia dizer, com base no que tu estás a dizer, Célia, sim, mas depois há muito aquela crença de que eu sinto isto, pelo menos, falo por mim. Como eu estou no início a trabalhar por conta própria e tudo isso, acabo por ter um pouco mais tempo, mas ele anteriormente estava muito mais ocupado, não é? Eu estava sempre a fazer coisas e neste momento a minha energia está muito reduzida. Então o corpo mesmo pede-me para. Ou seja, quando eu tento ir demasiado para fora, que foi o que aconteceu a semana passada, Porque eu se calhar adoeci, estás-te fiquei a de cama, forçar, estás porque a me estou a forçar-te a forçar. ir. Exato. Porquê? E uma coisa que eu percebi, por exemplo, isto é um debate que eu tenho vindo a ter e há pouco a Vanessa tocou um pouco nele, que foi o debate anterior. Porquê é que quando nós, por exemplo, vamos para um retiro ou o que quer que seja, tem que ser uma fuga? Eu não sinto isso como uma fuga. Eu sinto que nós temos noite e dia no nosso dia, todos os dias. Faz parte, nós temos noite e dia. Porque é que quando nós temos que vir para o nosso mundo interno é uma fuga? Porque é que quando nós temos que vir para esse recolhimento é uma fuga? Não é? Será que nós não estamos a fugir quando estamos demasiado no mundo externo? Quando nós estamos a querer estar constantemente no automático e a É desconectar-nos do nosso válido próprio os corpo? dois. É válido os Não dois. é? E os dois Porque, podem ser verdadeiros, dependendo da por isso é que situação eu e estou a dependendo da dizer. pessoa. Tu, quando começas a olhar para as coisas lá está, de mais do que uma perspectiva, tu olhas Uhum. para aquilo e dizes assim, não, para lá, nós precisamos dos dois.
Por isso é que nós temos as estações do ano, há um momento do ano em que a natureza se recolhe e nós não somos E tu tens diferentes. é que, tu deves idealmente observar-te e pensar, porque é que eu estou a necessitar de vir para dentro? O E que era é que isso que eu, está a impulsionar? Lá e era está. isso. É o ego? Ou seja, é fuga? É ali coisas que eu não Uhum. quero ver, então eu vou olhar para dentro porque eu não quero ver o que está fora? Ou não? Ou é mesmo necessidade minha, prioridade minha? É para o meu bem-estar? Eu Sou acho que é eu a isso. priorizar-me, não é? Então, Porque, é este exercício que a gente tem constantemente que fazer e vice-versa, sempre, em sim, muita coisa da nossa vida. porque nós, quando nos começamos a focar demasiado nas opiniões externas, e que está tudo certo, elas existem, mas eu tenho que fazer essa questão a mim: em que momento é que eu estou da minha vida? E como eu já tinha partilhado com vocês, a nível astrológico, da astrologia, nós estamos com muitos planetas no mesmo signo. E no meu caso, se calhar, numa casa de recolhimento. Então, se eu tivesse, por exemplo, numa casa 10 voltada para a carreira, eu se calhar estava muito focada na carreira. Era o meu foco, era a minha prioridade. Como está na casa 12, está em temas do inconsciente. Eu estou muito focada em temas do inconsciente e, de facto, é isso que eu tenho estado a trabalhar constantemente. Então, há um movimento diferente. O que eu percebo é que quando está numa casa 12, eu entro em contacto diretamente com medos internos. E isso pode-me fazer abrandar o ritmo em algumas Uhum. coisas, porque eu começo a ter medo, começo a perceber medos que eu tenho, se calhar, na comunicação, algumas resistências internas, mas que todo esse processo precisa de ser feito para limpeza. Por isso é que, lá está, quando eu faço este exercício, para mim foi muito bom, do diário, porque ele faz-me ir ao inconsciente. É isso, era o que eu te ia sugerir, vocês podem usar estas técnicas todas para essas questões que vocês se deparam. Por exemplo, eu percebo-me que eu tenho uma resistência com a comunicação. Então eu hoje vou fazer o diário do Pela Voz só sobre isso. Começar a escrever, começar e deixar as coisas fluírem. E podem nem procurar, podem só, se calhar, deixar fluir. Deixa ver. E porquê? E porquê é que eu não quero comunicar? E quando é que foi a última vez que eu comuniquei? E porquê? E o que é que eu senti? E porquê é que eu sinto isto? E deixem correr. Pum, vum, 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 deixar correr. Ok? Podem fazer também Ah, esta meditação e colocar essa questão ao eu superior. Porquê é que, em vez de ser o que é que eu preciso saber agora, vocês podem mudar as questões. O que é que eu posso fazer para melhorar esta questão com a comunicação, por exemplo? Não é? Então, usem estas técnicas todas para se autoavaliarem, autoexaminarem, desbloquearem. Sim, Célia. ia só dizer uma coisa. Não deixes que a astrologia te bloqueie. Ou Não, não, seja, ou seja, a casa 12 significa isso, mas não faças disso uma crença tua. Eu posso ter os não. planetas todas numa casa, mas não vai ser isso que significa que eu não me vou mover. Ou seja, a astrologia, eu gosto muito desse âmbito, gosto muito de explorar esse âmbito, mas acho que é preciso muito colocar-lhe um limite, porque se nós começamos a acreditar que nós só estamos a viver aquilo, que só estamos para aquilo, que só estamos não sei o quê, esquecemos do resto. E então isso Yeah, bloqueia a nossa vida eu e a percebo. nossa vida aqui. E Yeah, eu quando percebo tu isso. estavas a falar, estava a sentir que tu estavas a focar, lá está, no significado da casa 12, o que é que significa a casa 12. Sim, permite-te ter momentos para ouvires isso, mas não deixes que isso te bloqueie para o resto do mundo. Exato, e é isso que eu estava a dizer. Eu comecei a sentir essa necessidade de recolhimento no início do ano. E eu uso a astrologia para ir compreender-me. No caso, fui perceber através dos trânsitos o que é que estava a acontecer para que a minha energia de repente caísse a pique, Mas ok? da forma que tu estás a transmitir, a meu ver, posso estar enganada, é que tu estás a acreditar piamente nisso, ou seja, isso está-se a enraizar no teu ser. Não porque eu tenho feito movimentos, só que os meus movimentos, e isso é que me faz ter questionamentos, os meus movimentos são internos. Ou seja, os movimentos que eu faço diários, ninguém sabe.
não estão expostos ao mundo, percebes? Então eu estou em movimento mais interno, ou seja, eu estou, neste caso, a fazer várias coisas muito em off, digamos assim, uh, e eu não consigo, e eu percebo porque é que eu não estou com energia ainda para externo, porque realmente estou numa energia de recolhimento, não sei explicar. O que eu sinto é Sim, que sim. a minha vida levou uma viragem desde abril muito drástica em todas as frentes e desde aí eu não tenho conseguido respirar e é como se o meu corpo agora dissesse abranda. Então quando eu quero fazer movimentos externos para fora, é como se eu não tivesse energia para os fazer ainda. Está a começar agora. Mas houve ali 2 semanas, desde a nossa última sessão, que foi mesmo a cair a pico. Mas eu percebo o que tu estás a dizer, porque de facto, durante algum tempo isso limitou-me, não é? Por isso é É que isso que eu quero que vejas. Porque porque já me lá aconteceu está, isso, eu ir a ver a astrologia e acreditar tanto que aquilo era uma verdade que aquilo bloqueava-me. porque isso é muito os trânsitos, não é? Quando nós olhamos só para as coisas de uma forma, eu olhei para aquilo de uma forma de compreender o momento que eu estava a viver e deu próprio não sentir tanta culpa por estar nesse momento de pausa externa, atenção, porque eu Sim, continuo em sim. movimento, ou seja, é como se fora das câmaras tu continuas em movimento, só que lá está, aquele momento que as pessoas, quando tu fazes uma transição, as pessoas veem, ai, como é que conseguiste e não sei o quê, mas não sabem todo o processo que tu percorreste, não é? Então é isso, há O muitos momentos em que iceberg. são de off, e é isso, é nesse sentido. Por isso é que o Eu diário tem ajudado percebo, bastante. eu percebo as duas versões, eu percebo o que a Célia está a dizer e percebo o que a Catarina está a dizer também, né? Para evitar que nós tenhamos a tendência de encontrar explicações sempre no exterior, e que a questão astrológica acaba, às vezes, há pessoas que usam isto também como uma justificação e depois, que não é o teu caso, não é? Mas é um dos exemplos, usam isto como justificação de tudo o que acontece e depois acaba por ser também uma desresponsabilização, não Responsabilização. é? Ah, porque estou assim, isto é Mercúrio retrógrado e por isso é que eu não estou a comunicar bem. Ah, é o trânsito de Neptuno, o cruzamento com Saturno, que não sei o que, que não percebo. Eu, não, eu da astrologia não percebo nada, né? E depois esta autodesresponsabilização, né? As pessoas acabam, há pessoas que se demitem das suas ações, da sua responsabilidade sobre o que lhes está a acontecer, porque é o Mercúrio que está, né? Então, eu percebo esta chamada da Célia e percebo também que o que tu disseste no teu caso. Então, Sim, acho que faz sentido sempre trazer este ponto, né? Não nos deixarmos, seja o que for, seja a astrologia, Não nos seja deixamos seja influenciar, tudo, sim. seja as sim. cartas, né? Saiu-me Sim, esta Ok. carta, saiu-me não, não importa, ok, a informação está aqui, eu acolho o que me importa acolher, mas eu assumo a minha parte, a minha cota parte de responsabilidade, né? Então, acho que é sempre uma chamada de atenção importante para tudo. Então, meus amores, ahm, foi muito bom, só assim fazendo um recolhimento, foi muito bom assim este primeiro módulo oficial do Caminho das Iniciadas. O objetivo era aprofundarmos aqui, né, o eu, o ego, o todo, o eu superior, como é que nós navegamos a sombra, como é que de forma sucinta, não é? Porque há muito mais, mas isto agora fica também um convite ao vosso estudo nos próximos tempos, não é? Se quiserem aprofundar ainda mais, ahm, todos os aspectos da sombra, os aspectos do ego. São coisas que vamos continuar a trabalhar ao longo dos próximos módulos, porque é impossível não trabalhar, especialmente agora com Maria Madalena. Vamos trabalhar muito esta questão do ego, das polaridades, né? Vamos dar continuidade àquilo que começámos lá em Adão e Eva, na Masterclass. Então, eu espero que tenha sido, pelo menos uma porta que se abre para vocês explorarem e que vos tenha acrescentado. E deixo-vos dicas que eu tinha aqui até anotado, dicas interessantes para os próximos dias, que é prestarem atenção aos vossos sonhos, Ah, isso tem sido mais. não resistirem a pedidos de escuta. Por exemplo, Célia, tu disseste que sentias isso. Às vezes estás a trabalhar ou estás não sei o quê e sentes qualquer coisa, não é? Sentes assim um pedido de escuta, não é? Não resistam. Se puderem, tirem 5 minutos e escrevam.
Comecem a criar essa relação. É como se fosse um amigo que chega ao pé de vocês e diz: Olha, tens 5 minutos para a gente conversar? Mesma coisa. O vosso eu superior Boa. é a mesma coisa. Olha, estás aí, olha, precisava aqui de falar uma coisa rápida contigo. É a mesma coisa. Então, ok, espera aí, por acaso tenho, diz lá. E escrevam o que vos surge, escrevam as mensagens. Nem sempre é uma hora marcada, nem sempre é o encontro de amigos ou esta sexta-feira às 9, não é? Às vezes ele aparece e liga-nos e manda mensagem. Pronto. Ah, continuarem com o exercício da escrita. Enquanto vos fizer sentido, continuem. Se não conseguirem todos os dias, quando conseguirem, mas continuem. Eu acho que é um exercício muito poderoso para aprofundar aqui. Ahm, continuem a nomear as emoções. Eu sinto isto. Eu estou a sentir isto. Nomearem para vocês. Eu estou a sentir raiva. Identificarem a raiva. Mesmo que não a consigam expressar, identifiquem-na. O ideal será poder expressá-la, seja contra uma almofada, seja dar um grito, seja não necessariamente com as outras pessoas, mas pelo menos libertarem, sacudirem isso de vocês. Ahm, e a limpeza e presença. Não se esqueçam de limpar a vossa energia. Vocês podem fazer. Nós vamos ver isso mais para a frente, não é? Vai haver aí um módulo em que vamos trabalhar esta parte também da limpeza, mas vocês podem fazer uma limpeza de energia conforme nós fizemos agora, com o shaking, com esta rotina, com a chuva de reiki. Se não tiverem muito tempo, imaginem só a chuva de reiki, ali 1 minuto, 2 minutos. Ahm, podem fazer a varredura da aura, que é só fazerem isto, né? Assim com os vossos dedos assim, à vossa frente, né? A varredura da aura. Nós vamos ver isto, mas tentarem sempre ir limpando as vossas energias, até mesmo com um banho energético, irem limpando as vossas energias. Então, eram estas as dicas para os próximos tempos, para as próximas 2 semanas, até ao módulo de Maria Madalena. Amo-vos muito, muito, muito.